Bom, nós louvamos a Deus, né, por estarmos aqui mais uma vez. Você que veio aqui, né, ponha na sua mente, na sua cabeça e seu coração, na sua alma, que Deus tem algo para você, né? Numa igreja, né, nós estamos aqui para falar única e exclusivamente de Deus, da palavra dele, né, do propósito dele, do projeto dele eterno, né, que nos alcançou. E nós vamos falar hoje, escorrer aqui sobre uma palavra que está no livro de Josué. Eu vou fazer leituras aqui, irmãos, aí não precisa assim de você pode abrir sua Bíblia, né, se você for rápido aí, né, mas a gente vai falar num texto aqui, eu vou ler alguns versículos, para que o Espírito Santo venha ministrar algo no seu coração, no meu coração, dos propósitos de Deus, né, do plano dele, como ele tem realizado até aqui a vontade dele através do ser humano, né, ou seja, todos que estamos aqui, você e eu, nas nossas vidas que os propósitos de Deus são estabelecidos. E ao longo de todos os tempos, né, da existência, nós recebemos coisas dos nossos antepassados e estamos repassando, tá? Então, qual que é o poder, ou a graça, ou a força de Deus que rege, né, esse plano perfeito dele de redenção? Porque a nossa esperança é essa, é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tem assuntos, né, que nós falamos pouco, na verdade, mas ele é muito conhecido, mas de qualquer forma parece que começa a perder sentido, né, porque nós vemos hoje como as coisas estão avançando, né, o mundo, os costumes e tudo, e a intenção do homem, né, do humanismo, é riscar Deus, né, não é só afastar, mas é riscar a existência de Deus, o poder de Deus, o propósito dele, e o homem tentando assumir o controle das coisas, né? Não dá para a gente citar aqui agora, né, porque nem ocorreu antes, mas tem muitos esforços para riscar nessa coisa de cristianismo, de Deus, da existência do homem. A gente sabe que isso é uma tentativa frustrada, na verdade, né? Porque Deus permanece Deus, ele sempre teve um povo. Agora, nos dias de Jesus, ele tem uma igreja, né, que não é apenas um povo, mas é uma igreja que ela existe e está atuante no mundo inteiro. Em todas as nações da terra está a igreja do Senhor. E o que a gente vai falar hoje não está diretamente ligado à igreja, mas às ações que Deus, como Deus faz para que o plano dele ele está estabelecido e ele conclua, né, ele avance, e nós compreendermos que nós temos uma parte nisso, tá? Uma participação. Hoje Deus está contando conosco. Ontem foram outras pessoas, mas hoje somos nós, é a nossa vez, e nós não podemos perder essa nossa oportunidade. Então o texto que eu quero ler está no livro de Josué, está no capítulo 1. Eu vou ler algumas partes dele aqui, tá? E nós vamos tecendo alguns comentários para a gente compreender. O texto que eu coloquei é a conquista de Jericó, né? Ou vencendo os desafios, vencendo as batalhas, vencendo tudo aquilo que vem, que na verdade não é uma coisa criada, isso faz parte da nossa caminhada como cristão, como povo de Deus. Faz parte, né? Não tem como a gente esquivar. Sem dificuldades, sem lutas ou sem problemas mesmo, é um propósito de Deus, mas quando você chegar do outro lado, é quando nós chegarmos, é quando você ouvir, né, o tocar da trombeta de Deus, porque quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, aí sim vai se inaugurar um tempo
em que a Bíblia diz que não haverá mais pranto, nem dores, nem choro, nem nada. Mas por enquanto o Senhor está contando com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa compreensão, né, da vontade dEle. E não apenas por nós mesmos, porque as pessoas precisam ser alcançadas, não é? Então esse texto de Josué diz assim: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Isso aqui é um texto histórico, faz parte da história do povo de Deus, mas ele tem um ensinamento muito oportuno e atual. Essa parte que nós lemos aqui, o que aconteceu? Para você também conhecer a história, né? Moisés foi o grande legislador, né? Foi a pessoa que Deus escolheu e que ele teve uma intimidade que nenhum outro teve, na verdade. Sabe, a Bíblia, Deus mesmo fala que com Moisés eu converso face a face, né? Na forma que está expressado na palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo que esse homem morreu, e ele foi uma pessoa que também está registrado que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés foi uma pessoa que, vamos usar uma expressão para a gente compreender, que Deus tinha ciúmes. Embora Deus tenha ciúmes de todos os seus filhos, no sentido do cuidado, sabe? Não estão à disposição para outras coisas a não ser o serviço dele. No relato da história de Moisés, por exemplo, para a gente compreender, para você conhecer um pouquinho de Moisés, ele era um homem normal, comum, né? Ele nasceu num tempo em que se estava matando os filhos, né? Tudo que fosse homem e nascesse no Egito naquela época de Moisés, tinha um decreto de Faraó: se for homem, mata, né? Falando para as parteiras, se for mulher, deixa viver, né? Mas nesse tempo, a mãe dele conseguiu esconder isso aí, não sei como, né? Mas Deus sabe, conseguiu esconder o Moisés, até que não deu mais, colocou ele lá no Nilo. Eu sei que ele acabou sendo adotado na casa de Faraó e etc. Uma história grande isso aí, na verdade. Mas porque Deus tinha um plano na vida dele, sabe? Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus tem um plano na vida de cada pessoa, né? As pessoas, ninguém nasce sem propósito. Essa que é a grande realidade. E a Bíblia está dizendo que depois que ele morreu, aos seus 120 anos de vida, ele viveu 40 anos no Egito, né, como uma figura importante no reino de Faraó, né, quase o segundo ali, pode-se dizer. Depois ficou 40 anos fugitivo na terra de Midian, porque matou um egípcio lá, né, por conta do sofrimento do povo. E depois ele voltou para o Egito aos 80 anos, para começar o propósito que Deus tinha na vida de Moisés, desde quando ele nasceu, né? Aí o que ele fez? Ele tirou o povo de uma forma muito milagrosa, né, e maravilhosa, do Egito, da escravidão egípcia, e chegou até perto da terra de Canaã, a terra da promessa. Porque aquele povo, eles viviam em função de uma promessa que Deus havia feito para Abraão há muito tempo atrás. Tipo, não fiz as contas, mas uns 600 anos, talvez, ou de repente até mais. Deus fez uma promessa que eles possuiriam aquela terra, descendência de Abraão, mas ia demorar um pouco, né? Abraão creu nisso, né? Os patriarcas creram também, né? Isaac e Jacó e os outros filhos. Eu sei que quando chegou o tempo,
Deus levantou Moisés de uma forma também muito gloriosa, que a gente não vai falar aqui, né, que isso é um assunto que só ele já gasta o tempo, porque é outro pensamento aqui agora. Esse homem cumpriu o seu mandato, seu ministério, e morreu sem ver a terra prometida. Isso aqui eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Moisés fez tudo o que Deus disse para ele fazer, mas Deus disse que ele não entraria na terra prometida, né? É assim, você trabalha, e na hora de você, né, tomar posse daquilo que foi o seu trabalho, o seu sonho, Deus falou para ele: você não vai, sabe? E falou assim: porque você me desobedeceu numa coisa. Para nós a gente fala assim, mas uma coisinha só, né? Mas não foi uma coisinha só, né? Para Deus, e realmente na palavra fala claramente, né? Porque Deus falou para ele falar com a rocha para sair água, e ele usou o cajado e bateu na rocha. Essa é o que a palavra de Deus fala. E essa rocha, ela estava prefigurando Jesus, o doador da vida, na verdade, né? Então ele não entrou. E o Senhor fala assim: o meu servo Moisés morreu. Outra observação também: não acharam o corpo de Moisés, mas a palavra está dizendo que ele morreu. Deus falou para ele: olha, agora acabou o seu tempo aqui, vai, sobe em cima lá do Monte Nebo, né? Foi lá sozinho com Deus, ninguém nunca mais viu Moisés. Essa que é a verdade. E esse que é o ponto. O Senhor está falando com uma pessoa chamada Josué, que era discípulo de Moisés, ou servidor de Moisés, alguém que estava o tempo todo com Moisés, né? Esse rapaz era novo. E ele, outro dado importante aqui também, histórico, né? Josué, das pessoas que saíram do Egito, e tinha mais de 20 anos, homens, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida também. Só os filhos entraram, filhos que nasceram no deserto, na verdade, ou quem tinha menos da idade lá na época, né, do Egito. Então, ou seja, ele era uma pessoa, Josué, vamos trazer para a nossa realidade, que ele era um membro de uma igreja, né, na igreja do deserto, né, aquela coisa grandiosíssima que estava andando no deserto lá por conta do mandato de Deus. E era uma pessoa muito interessada, sabe? Ele cria nas coisas que estavam acontecendo, do jeito que estava acontecendo, e ele não fazia parte dos murmuradores, sabe? Dos reclamadores, daqueles que vivia se levantando contra Moisés, vivia questionando, vivia reclamando de alguma coisa. Esse Josué, ele estava ali firme, convicto, porque ele viu, porque às vezes a gente fica pensando, né, mas como as pessoas podem ser ingratas diante de Deus? Porque todo mundo todos viram os milagres que aconteceu na terra do Egito. Não se realizou tanto milagre como quando Deus tirou o povo do Egito, e nem como no deserto. O deserto foi um lugar de milagres o tempo todo, mas a Bíblia fala que o povo não tinha fé, e por isso eles foram reprovados. Não cria, né? Cria só naquilo que estava vendo. Então, a credencial, né, o que credenciou esse Josué para esse cargo foi a dedicação dele, o temor dele a Deus. Então Deus fala para ele: Moisés, meu servo morreu, agora você levanta, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos deles, nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés.
desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Isso é uma coisa que Deus, Ele fala com todos nós, porque quando você lê a palavra de Deus, ela está falando com você. Nós estamos diante aqui de atos proféticos, na verdade, de palavras proféticas que você precisa absorver para a sua vida. Porque naquele tempo, Deus tinha aquele propósito. Hoje Ele tem outro propósito com a sua vida, mas é o mesmo Deus e a mesma importância. Então Ele está dizendo: ninguém poderá te resistir durante toda a tua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Sê forte, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que ordenou Moisés, meu servo. São duas partes esse texto aqui. Isso aqui já é o começo da segunda. Mas toma posse dessas palavras aqui na sua vida, porque lá o empreendimento de que Josué tinha que fazer era adentrar a terra prometida com a nação israelita, que tinha saído do Egito. Mas na nossa realidade aqui, você olha para a sua vida, o seu projeto de vida, o que você quer, o que você conhece da palavra, o que você conhece de Deus, e receba essas palavras para a sua vida. Ele está dizendo, porque a promessa, Ele está confirmando a promessa: eu vou estar com você como eu estive com Moisés. Ou seja, o Senhor estava reafirmando as promessas sobre a vida de Josué de uma forma muito firme, falando com ele da presença permanente dele, do consolo dele na sua vida. Precisamos compreender isso, que Deus está conosco, Deus está por perto, Ele está vendo, Ele está interessado, no seu bem-estar, nas suas conquistas. E Ele continua dizendo para Josué: sê forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe. E ele fala de novo: firme e corajoso. Eu estou repetindo aqui: para teres zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei. Aí o Senhor está falando, para Josué, o que ele vai fazer, e começa a falar como ele pode fazer, porque realmente era uma coisa muito grandiosa. Então ele fala: tenha zelo de fazer de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, a lei de Moisés, meu servo. Zelo com a palavra. Para a gente compreender que nós precisamos desde já enxergar, que tudo que Josué tinha que fazer e faria, e fez, estava relacionado e tinha a ver com a relação dele com a palavra, com a Torá, com a lei de Deus. Então ele começa dizendo isso: tenha zelo. O que nós podemos entender com essa palavra zelo? Seja cuidadoso, valorize a palavra. Porque eu entendi quando estava lendo isso aqui também, que na verdade a ausência da leitura bíblica da palavra é basicamente a causa de todos os nossos fracassos. Porque a palavra, ela gera vida, ela faz o que não tem, entende? Ela alimenta a nossa fé. Então, à medida que se lê a palavra de Deus, as coisas vão
no mundo espiritual, no ambiente espiritual, vai mudando a estrutura espiritual, né, das regiões celestes, isso, e as coisas começam a mudar aqui sem que você faça nada, só porque você está lendo a palavra de Deus. Tem uma estatística, mas às vezes as coisas me ocorrem aqui não antes, aí não tem como eu ter os detalhes, mas de pessoas que fizeram pesquisas sobre quem lê a Bíblia regularmente, sabe, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana, como isso afeta a relação dessa pessoa com Deus, a relação dessa pessoa com ela própria, a relação dela com vizinhos, amigos e tudo, porque é uma realidade, sabe? Em todo o tempo nós vemos que há um apelo de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo, para que se leia, para que se estude, né? Para que se observe a palavra. Então ele está dizendo isso aqui para ele. E aí ele continua dizendo: não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, da lei, da palavra, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Sucesso nas realizações pela observância da palavra de Deus. Não como um peso para ser carregado, não, mas como algo que faz parte da nossa vida, né, que tem um lugar especial, que tem um tempo específico, né, que tem o valor que precisa ter. Então ele diz isso: nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha sucesso nas suas realizações. Significa o quê? Se fizer o contrário, não terá sucesso. E graças a Deus que Josué foi uma pessoa que observou a lei de Deus. Que o livro da lei, ou Torá, esteja sempre nos teus lábios. Como é que nós entendemos isso? Eu entendo que é lendo ou falando, seja a ocupação, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele, no livro da lei, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Como é que nós podemos dizer aqui, né? A palavra de Deus, ela funciona como uma bússola, um guia, né? O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela tem as respostas, todas as respostas. Você não fica sem resposta quando você lê a palavra de Deus, quando lê, como o Senhor, né, faz esse apelo. Deus faz esse apelo aqui com Josué: tenhas cuidado, sempre no seu lado, medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme com tudo que nele, no livro, na lei está escrito. Desse modo você será vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito. Deus está garantindo que quando nós, né, como Josué, quando nós realmente observamos a palavra dele, quando você considera a palavra de Deus na sua vida, por exemplo, na sua vida familiar, né, na sua vida conjugal, no seu relacionamento com os filhos, qualquer nível dos relacionamentos da sua vida, quando nós observamos isso, na verdade, quando nós somos regidos porque nós estamos observando, a palavra diz: você será vitorioso nas tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Mas não podemos esquecer, existe o inimigo da alma, o seu inimigo, né, o inimigo do povo de Deus, que ele se posiciona para impedir que você compreenda a palavra, para impedir que você sequer abra a palavra de Deus para ler. E eu vou confessar uma coisa: entender que não é tão simples de ser um leitor da palavra de Deus, porque nós teremos que fazer muito esforço. Eu já tive experiência, posso falar de mim, na verdade. Às vezes tem que ler a palavra e vai deixando para depois. Eu até aconselho, quando eu vou falar, a maioria que já deve ter escutado isso, se tem que ler, leia no começo do dia. Se tem, não tem.
Então começa fazendo isso, lendo e orando, porque quando vai ficando para depois, para mais tarde, o dia passa, tem muitas coisas. Então não é uma coisa simples, né? Como um interruptor que acende e apaga uma lâmpada, não, é algo que exige esforço, dedicação, sacrifício, porque a gente não fica quieto, a não ser quando está dormindo, né? Você está sempre fazendo alguma coisa, então você terá que sacrificar, de repente, coisas que você dá muito valor, mas a palavra tem mais. E se eu perguntar aqui quem acredita que a palavra é a verdade, ou quem falar que ela tem valor, todo mundo vai dizer que acredita e que ela tem valor. Mas que valor que ela tem? Isso é relativo. É o valor, ela tem, o valor que ela tem para você é aquele valor que você dá. Às vezes ela tem muito valor, mas você não lê, então não tem nenhum valor, né? Na prática ela não tem o valor. Então o Senhor está falando isso com Josué, porque ele tinha uma missão de introduzir alguns milhões de pessoas na terra prometida. Não era pouca gente, era muita gente. Eu acredito que era 2, 3 milhões de pessoas que tinha lá. Então, ou seja, não é um trabalho difícil. Imagina uma pessoa cuidando de uma igreja desse tamanho. Vamos considerar para a nossa realidade isso aqui. Josué estava lá trazendo aquilo para, concluindo, né, o trabalho que Moisés começou. E Deus estava orientando para ele como ele deveria fazer. Ou seja, Deus está orientando para nós, para você, como é que você faz aí no seu ambiente, né? Porque de repente fala, não sou um líder de nação, não sou um líder de muita coisa, mas o lugar em que se começa tudo é dentro de casa. É a nossa casa, nossa família, sua família, né? Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você sabe que é uma grande vitória, é uma grande conquista quando você consegue, né, com todo esforço e a misericórdia de Deus, conduzir a sua casa na presença de Deus. Não há uma coisa mais que tenha mais valor do que isso. Não se compra com dinheiro, né? Tem valor eterno, na verdade. Então ele diz, o Senhor fala, e ainda continua dizendo, ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Deus está dizendo assim, eu não te dei uma ordem para você ser forte e corajoso? Então parece que a gente não tem muita opção nesse sentido, né? Deus deu uma ordem, seja forte e seja corajoso. Não adianta você dizer não consigo, não posso, não dou conta. Deus está dizendo seja. Se não consegue, não dá conta, porque está olhando para si próprio ou para outros lugares e não está olhando para a palavra. Se olhar para a palavra, você será forte, será corajoso, né? Tem algumas palavras que vêm no imperativo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala em algumas vezes, em alguns lugares, ele fala, alegrai-vos no Senhor, ou seja alegre no Senhor. Ah, mas não dá, as circunstâncias, quando uma coisa é imperativa, nós não temos argumentos para aquilo. Se é uma ordem, se vem de Deus, então tem jeito. Se eu não estou conseguindo, eu não estou sabendo, mas que tem, então tem que procurar. E o lugar de encontrar é a palavra de Deus. Quando você lê, ou quando você vem à igreja, ou você participa de um estudo, de uma palavra, escuta e retém aquela palavra. E as coisas de Deus, elas têm tempo para madurar, maturação. Sabe, você faz uma vez, 2, 10, ainda não conseguiu, continua fazendo. Deus é que sabe. E Ele é justo no que Ele faz. Então Ele ordenou para ser forte e corajoso. Ele falou, não temas, não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Ou seja, tempo presente. O Senhor Deus está contigo. Ele não vai estar lá no futuro, não esteve no passado, Ele está presente, no seu presente, no seu dia a dia. Então esse texto aqui, o Senhor está confirmando para Josué o chamado dele,
O Senhor, tem um versículo que fala que Ele vela pela palavra dEle para fazer cumprir. Deus não tem prazer nas atitudes de ninguém que desobedece a palavra dEle. Não tem prazer naquilo, nem naquilo que Ele está vendo, e nem prazer na correção que precisa, mas Ele faz porque Ele é misericordioso, Então Ele está aqui confirmando a promessa, falando da palavra de Deus, da palavra dEle, da lei, porque é o único caminho que Josué poderia ser bem sucedido, porque foi o caminho que Moisés, que Deus deu a lei através de Moisés. Então era uma pessoa que realmente tinha um compromisso com essa lei do Senhor. Então veja bem, essa introdução, ela vai acabar fazendo parte mesmo do todo, porque na história, no relato, eles estavam chegando no lugar que ficou 40 anos no deserto, até chegar nas margens do Rio Jordão. Sabe, o Rio Jordão, esse na verdade é aquele que cabe bem na expressão que nós usamos, um divisor de águas. Era uma água que estava dividindo uma coisa muito grandiosa, que era um cumprimento da palavra de Deus para o povo que Ele escolheu, para Israel, a nação israelita. E Deus disse essa palavra para Josué: levanta e atravessa o Jordão. Isso era um passo da missão que Josué tinha recebido. E quando nós não vamos passar aqui, ele passou o Jordão, sabe, também de uma forma muito milagrosa, O Jordão abriu como o Mar Vermelho se abriu para Israel passar. Então na saída do Egito, o mar se abriu, e na entrada na terra prometida, o Rio Jordão se abriu. E a Bíblia fala de uma forma assim, no relato, que não vai caber aqui, mas é importante também a gente falar, que quando teve todo um trabalho para aquele Jordão abrir, atos de obediência, de tudo de acordo com o que a lei estava escrita, e os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, que representava a presença de Deus, Deus falou a Josué: os sacerdotes vão, quando ele chegar na beira na praia lá do rio, eles vão colocar os pés nas águas, e o Jordão vai se abrir. Só que o Jordão é diferente do mar. O mar se abre e fica parede dos dois lados. O Jordão não. A Bíblia fala que criou-se uma parede de água que ficou, eu não calculei também os quilômetros de distância daquilo lá, e o rio continuou descendo, mas as águas pararam. Então ele ficou seco, e o povo de Israel passou por terra seca. Eles estavam dentro da terra prometida, agora, porque quando terminou, passou todo mundo, e e os sacerdotes saíram da margem do rio, as águas começaram a rolar novamente, começou, e eu fiquei pensando, mas se tinha uma parede de água tão grande, tão distante, e não houve inundação naquele caso. A água continuou correndo só no lugar que ela deveria correr, Muitas águas realmente. Então eles estavam lá do lado de dentro da terra prometida, e na verdade, eles conquistaram a terra, mas não era a hora da festa, de comemorar, sabe? Foi uma grande conquista, mas na verdade era o começo das coisas. Logo de cara tinha uma cidade fortificada, chamada Jericó, e interessante que nos relatos que se tem no livro de Josué, fala sobre essa cidade, fala sobre uma pessoa nessa cidade, e essa pessoa diz o seguinte: nós sabemos, assim, as notícias de que Israel estava chegando lá, correu parece que todo mundo presente ali, o povo sabia e tinha medo, a tal das notícias, da informação. Uma notícia, ela tem um peso muito grande. Essa pessoa
que eu quero falar um pouco dela aqui, foi Raabe, né, que foi uma mulher que os espias que Josué mandou para observar a terra, para ver, né, para investigar, quer dizer, a terra, eles esconderam na casa dessa mulher. Mas olha só, irmãos, para a gente compreender que Deus tem planos para realizar nas nossas vidas. Isso aqui faz parte de um plano eterno de Deus, na verdade, isso aqui tem essas, a gente percebe assim, tem toda uma história de centenas de anos ou milhares de anos, e o plano foi andando nas mãos daqueles que estavam, né? Mas olha, veja bem, Deus tinha feito muito milagre, mas Josué, como assim, uma estratégia de guerra, ele mandou espias para conhecer o primeiro adversário. O primeiro adversário que eles encontrariam lá, né, que era os moradores de Jericó. Isso é uma coisa muito importante. Conhecer o inimigo. Olha, Josué, ele conhecia Deus, sabia do poder de Deus, sabia que Deus fazia milagre e podia fazer mais ainda, podia facilitar o trabalho deles lá. Mas não, tem coisas que nós temos que fazer, você tem que fazer. Tem coisas que Deus, Ele faz até certo ponto, mas você precisa fazer a sua parte, o seu esforço, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele falou para as pessoas: tira a pedra, que a pedra dava para tirar, mas ressuscitar não teria como, eles, né? Então ele ressuscitou Lázaro e depois falou: desata ele também, já estava amarrado lá como um defunto. Então tem coisas na nossa vida, das promessas de Deus, que nós temos que fazer. Você tem que fazer, você tem que esforçar, é a sua parte, né? Você tem que, de repente, sacrificar. Isso torna as coisas de valor, na verdade, né? Se recebêssemos tudo de mão beijada, né, que fala, sem nenhum esforço, normalmente não tem valor. O valor é aquilo que você gasta o seu esforço, né? Então ele mandou esses dois espias para verificar na terra lá como é que era a situação e tudo, como é que eles iam lutar, né, como é que era aquela cidade. Essa cidade, ela tinha, vi pela história, né, que ela tinha 2 muralhas. Antigamente eles guardavam, as cidades eram muradas. E diz que tinha 2 muros, um tinha 2 metros de largura, de espessura, e o outro tinha 4 metros de espessura e 10 metros de altura. Então, assim, era uma fortaleza, era eles estavam muito confiantes, né, de que os portões tudo fechado, que ninguém entraria naquela cidade, né? Foram e voltaram lá para Josué, no acampamento dele, e Deus falou com Josué, né, para ele começar o processo da entrada. Nós estamos caminhando aqui para concluir essa palavra, né? Ele voltou e aí, mas o que aconteceu? Uma mulher escondeu ele, Raabe. Na verdade era para todas as pessoas. Segundo o que estava determinado, os moradores de Canaã tinham que ser exterminados. Não era para fazer parceria, não era para fazer acordo nenhum, né, com eles. Por quê? E tinha uma sentença de Deus que demorou 400 anos para acontecer, por causa do pecado, por causa de tantas coisas, né, do afastamento de Deus, a idolatria, tantas coisas o escarnecimento de Deus, e podemos citar muitas coisas. Então eles estavam para ser condenados. Mas é interessante, né? Deus é misericordioso. Essa mulher que guardou os espias, não denunciou eles, falou com eles, né? Falou assim: ó, mas eu escondi vocês, mas quando vocês vierem, e deixa eu até que ali quero ler a palavra aqui para a gente guardá-la aqui. O que ela disse? Ela falou para eles assim:
Eu sei que o vosso Deus deu esta terra, vos deu essa terra. Ou seja, ela já sabia que aquela terra não era mais deles, era do povo de Deus, de Jericó. Então ela falou: e caiu sobre nós o vosso temor, e todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém. Sabe, Deus tinha mudado o ambiente espiritual daquele lugar lá, o ambiente celestial, e o povo estava sem o que fazer mesmo, tá? Mas ela disse para eles: mas vocês vão me jurar em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vocês, de igual modo tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservareis a vida do meu pai, da minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, todos que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Ela falou isso, né? Pediu misericórdia, né? Quando pede misericórdia, alcança, e ela alcançou misericórdia. Então veja bem, qual era o plano, né? O propósito de Deus com todo esse movimento. Na verdade, enquanto o Senhor estava cuidando dos inimigos nesse sentido, né, do temor, do pavor, mas Deus estava tratando também com a espiritualidade, a vida espiritual do povo judeu. Veja bem, o que Deus mandou Josué fazer antes de ir fazer guerra com Canaã. Ele falou o seguinte: naquela ocasião, Yahvé falou a Josué: faz faca de pedra e circuncida os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido lá como colina dos prepúcios. O que quer dizer isso aqui? A circuncisão era uma marca de uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. Falou: eu vou fazer uma aliança com você, Abraão, e você vai ser abençoado e vai ter muitas coisas, você vai ser pai de um povo, de uma nação, mas nós temos uma aliança, uma marca dessa aliança era a circuncisão, né? Então ele circuncidou todos os homens que estavam com ele, os guerreiros e tudo. Por que isso? Porque no deserto, ninguém que nasceu no deserto tinha sido circuncidado, e era algo que tinha que ser, né, para que ficasse completo mesmo a condição deles como povo de Deus. Aí diz que ele circuncidou, e depois disso o Senhor falou para ele: hoje eu removi de sobre vocês a humilhação sofrida no Egito. Eles se tornaram um povo, né, segundo, conforme o coração de Deus para eles. E também nesse mesmo tempo eles ficaram acampados lá e celebraram uma Páscoa, né, que foi aquilo que eles fizeram no Egito, que Deus falou: você vai sair, vai celebrar uma Páscoa, e isso vai ser um memorial eterno. Identidade do povo, né? O povo de Deus tem que ter uma identidade diferente, própria, né? Aquela que Deus nos dá, né, como filhos dele. E um fato interessante também que aconteceu foi que no dia seguinte da Páscoa, eles comeram dos produtos daquela terra, da terra de Canaã, terra que a Bíblia dizia assim: essa terra mana leite e mel. E comeram os produtos daquela terra, pães sem fermentos e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. A Bíblia não fica falando o tempo todo, só quando começou a cair o maná, né, o milagre de Deus, que era pão do céu mesmo, né, alguma coisa que eles comiam, não falava mais. Mas aqui nesse texto está dizendo
que até o dia seguinte desse aqui estava caindo o maná para alimentar o povo. É porque no deserto não tinha como plantar, né, e nem colher, e portanto Deus manteve eles. Agora pensa bem, irmão, não é um milagre, né, você viver dessa forma, quando chove pão do céu todo dia para você comer? Não é um cuidado de Deus? Outro cuidado, né, que Deus teve lá no deserto também com eles, era a nuvem de fogo, né? Aliás, era uma nuvem que de dia era sombra e guiava o caminho, e de noite era fogo, era chama. Ou seja, parece que acostumaram com aquilo, porque mesmo assim, no meio de tudo isso, a gente vê rebeliões, a gente vê afrontas e tantas coisas que culminaram na morte de todos eles no deserto. Que ensinamento a gente pode ter com isso? A gente precisa ter uma vida renovada todos os dias. A gente tem tendência a acostumar com as coisas, a achar que isso faz parte da rotina. Mas olha só, era um milagre, né? Não existe nuvem. Outro milagre também que tinha, né, que eles presenciavam, que a Bíblia diz que até o corpo crescia e a roupa também, sapato, essas coisas. Eram uma coisa assim, só que eles acostumaram. Mas a Bíblia fala porque na verdade não era movido por fé, né? Mas o ensinamento para nós é isso, nós não podemos acostumar. É por isso que a igreja tem culto todo dia não, deveria ter, né? A gente devia ter essa disposição para isso, gostar e querer, mesmo que fosse sacrificante, né? Eu fui de um tempo, há umas décadas atrás aí, quando eu comecei pastoreando uma igreja, sem experiência, sem nada, mas a gente tinha o quê? Uns 5 trabalhos por semana, tinha dia que tinha 2, né? Alguma coisa desse tipo assim, e eu só percebi o tanto que era trabalhoso quando eu saí, né? Assim, fui fazer outra coisa. Acordei, abri os meus olhos, falei, não é possível, né, que era dessa forma, mas é bom, entende? Até porque, o que acontece? Ou nós estamos aqui no culto, estudando a palavra, conversando, orando, ou a grande maioria está na frente da televisão, né? Eu mesmo, às vezes, vou para a frente da televisão, vou assistir alguma coisa que tem algum interesse, se bem que a televisão tem coisas, né, que são úteis também, mas na maioria não é, entende? Então precisa de ter o zelo diário. Acho que foi por isso que Deus usou essa palavra para Josué, que tenha zelo com a palavra, porque a gente acostuma. Você ficar em casa, você vai acostumar, né? E a igreja está muito light nesses tempos presentes de atividades, né? A nossa aqui, por exemplo, nós temos 2 trabalhos por semana. Graças a Deus nós estamos organizando mais outros trabalhos, né, para que você não fique parado. Só pode ficar parado se estiver lendo a Bíblia, né, estudando, fazendo estudo, né, tudo isso aí, né? Nós estamos concluindo aqui. Deus confirma mais uma vez o propósito do processo que Josué estava vivendo. Deus acompanha, né, o nosso dia a dia. Todo mundo quer ouvir Deus falar todos os dias, ou não quer? Você gostaria que Deus ouvisse a sua oração, te respondesse, ou te desse uma visão, ou um sonho, ou mesmo falasse com você com a palavra, né, através da palavra todos os dias? Se você não quer, eu quero, mas não é assim que funciona, né? Mas Deus é bom, e Ele estava confirmando com Josué. Encontrando-se, presta atenção nisso aqui, encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, certo? Tipo um monte, um homem de pé, empunhando uma espada. E era tempo de guerra, ele não conhecia, Josué ficou preocupado com aquilo, né? Josué aproximou dele e perguntou para aquele homem: você és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Para identificar, né? A resposta do homem, então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem
pelejo contra ti. Tem uma versão que fala assim: nem uma coisa nem outra. Eu não tô, como é que fala? Não sou dos seus e nem sou dos outros. Ou seja, ele era uma figura que não estava ali por conta dos partidos. E ele diz o seguinte: venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Essa foi a identificação dessa criatura, desse ser. Então Josué prostrou-se com o rosto rente. Agora eu perdi aqui, gente, só um minutinho. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Ele não falou mais nada, só falou isso. Mas isso tem a semelhança da palavra, né, de que Deus falou. Aquele mensageiro que estava lá perante Moisés na sarça falou também a mesma coisa, né? Estava dizendo o seguinte, né? Deus, que eles estavam ali porque era do propósito de Deus, da vontade dele, e também isso veio para trazer uma renovação de força para Josué. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida cristã, ela é completamente possível. Eu nem gosto de falar que é difícil ou fácil. Não, ela é possível, porque tem os caminhos para seguir, né, para a gente andar, para a gente trabalhar daquela forma, a forma de nós vivermos, ela se torna possível. Mas do contrário, há desgaste, sabe, há canseira, a gente cansa, a gente desgasta. Então você não pode ficar olhando para as circunstâncias. Por isso que Deus, volta e meia, Ele traz uma renovação. Ele fala uma coisa nova, uma coisa especial, né, para te fortalecer, né, te segura pela mão, né, como, olha, sempre eu gosto de citar disso, de canseira espiritual, cansaço espiritual, não sei se dá para dizer isso dessa forma, né? Mas o profeta Elias, por exemplo, ele chegou um momento que ele falou: Deus, basta para mim, eu já fiz, minha vida foi custosa demais, eu não sou melhor do que meus pais, chega. Só que quem decide isso é Deus, né? Aí Deus ainda arrumou mais um tempo para Elias, mas fortaleceu a vida dele, de uma forma que ele foi até o final, da forma como que Deus queria. Eu vou dizer uma coisa para você: o cuidado de Deus, ele é o mesmo. Não sei qual é a sua vida, qual que é o seu problema, qual que é a sua luta, né? O que tem pesado sobre você, o que tem afligido a sua vida. Pode ter certeza disso, recebe essa palavra, né? O cuidado de Deus que Ele teve com Josué é o mesmo que Ele tem com a sua vida, porque a sua vida é tão importante quanto a dele, o seu propósito existencial é tão importante quanto o dele. Em circunstâncias bem diferentes, mas Deus permanece o mesmo. A gente precisa ter essa confiança nele, né? E eu quero, nós vamos concluir essa palavra aqui. Eu vou ler algo aqui ainda. Aliás, eu vou citar apenas. Depois de tudo isso, o que eu enxerguei nessa palavra aqui é que a gente precisa ter a nossa vida espiritual, a nossa vida relacionada com Deus, ela precisa estar como Deus quer, ela precisa estar em ordem, porque só depois que tudo foi feito de acordo com o que estava escrito na lei, é que Deus autorizou Josué a tomar posse daquela terra. E foi uma coisa simples, é o que eu estava dizendo, para a gente entender. Quando você se atém à palavra de Deus, as coisas vão acontecer sem desgastes, né? Sem que você tenha que esforçar demasiado. Quando ele deu a ordem, Deus falou para Josué: olha, você vai rodear essa cidade durante 7 dias, vai dar uma volta todos os dias, o sacerdote vai levar a arca, outros sacerdotes 7 vão tocar um chofar, uma trombeta. Durante 6 dias você vai fazer isso uma vez por dia,
e no 7º dia você vai fazer isso 7 vezes no dia. 7 vezes, 7 voltas. E nesse tempo, estavam rodeando a cidade, mas como era muita gente, a cidade estava completamente cercada. Onde tivesse não tinha um espaço vago, né? Essa é que é a verdade. Tinha os guerreiros específicos também, né, que estavam lá. Não vamos contar todos os detalhes, mas o certo tinha uma ordem, e a ordem era essa. Então, no 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra. Deve ser esses gritos de guerra que a gente escuta por aí, mas esse tinha um nome para ele também. E as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do seu lugar, onde estiver posicionado. Contudo, Josué havia instruído todo do seguinte modo: não bradareis nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia que eu vos der a ordem. Gritai, então bradareis. Está numa ordem invertida aqui, mas é uma instrução disso aqui. Eles bradaram, e com o brado as muralhas ruíram, elas caíram ao chão. Eu estava pensando sobre isso, né? Muro de 10 metros de altura, daquela espessura, é um monte de escombro na frente, né? E só para a gente lembrar, porque não vou falar mais aqui, mas aquela mulher, né, a Raabe, eles foram lá e ela cumpriu o que tinha prometido, né? O que eles tinham prometido, ela tinha tarefa para fazer, ela cumpriu a tarefa dela, e eles salvaram aquela família. E para você também compreender isso, quanto isso é importante, atos como o de Raabe, por exemplo, ele não ficou no esquecimento não. A Bíblia diz que ela foi esposa de um dos homens de Israel que faz parte da linhagem de Cristo. Raabe, né? Ela era uma prostituta. Eu não citei aqui, mas ela era uma prostituta, e converteu, né, com certeza, né, ao judaísmo, por conta das coisas que ela viu, e foi escolhida por Deus para fazer parte da linhagem que veio Jesus. É o amor, é a graça, né, a misericórdia do nosso Deus. Então, falando do muro, para a gente concluir aqui, irmãos, eu creio que esse muro, como é milagre, tudo é milagre de Deus, esse muro ele não virou um monte de escombros. Eu penso dessa forma, né, que foi porque ficaria muito desconfortável para aquele povo subir naquelas muralhas, naqueles trem, né? Então eu penso que esse muro, pelo poder de Deus, ele ou ficou uma coisa plana, ou então ele foi para dentro do chão, mas o povo não tinha trabalhos, né, para poder passar naquilo ali, para fazer o restante da conquista daquela terra, né? Eu quero deixar essa palavra até aqui. Eu não sei qual é o muro, né, o obstáculo da sua vida. Olha para você, faz uma meditação. Essas coisas que nos seguram, né, que às vezes não deixa a nossa vida romper, né, elas ficam travadas, porque tem muito disso. Precisa ser colocado diante de Deus, diante do Senhor. É porque nós aprendemos que com a observância da palavra, né, com a fidelidade ao nosso Deus, essas muralhas caem. Demorou, elas só caíram depois que tudo estava do jeito que Deus queria. Deus tem um jeito para a sua vida, Deus quer algo para você, né? Você precisa alcançar esse ponto, esse lugar que Deus quer, para que os milagres dele comecem a cair sobre a sua vida. Porque esse é o propósito de Deus, é o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra só, né, para que você possa, o Espírito Santo possa falar melhor no coração de vocês. Para mim tudo aconteceu aqui porque tudo foi feito do jeito que Deus falou, né? E quando eu estava falando, estudando aqui, eu pensei, vem uma coisa do nosso corriqueiro aqui, as campanhas que a igreja faz,
campanha, aquilo é um tipo de campanha que Josué fez lá. Vamos fazer isso, 7 isso, né? Ou 30, ou 21 dias e todas essas coisas têm, isso tem valor profético. Se você cumprir o que você propõe, você com certeza vai alcançar aquilo que você propôs diante de Deus. Mas se não cumprir, não vai. Sabe? É uma questão do cumprimento mesmo, né, da nossa vida, naquilo que nós propomos para o Senhor. Isso é uma certeza, né, de quando nós cumprimos, Ele cumpre a parte dele. Porque é como se fosse um acordo. Senhor, eu estou pedindo isso para o Senhor, mas eu quero oferecer isso, né? Aí eu ofereço só a metade, ou começo e paro, né? Então abortou. Tudo tem que ser do jeitinho que você falou com Deus, ou que Deus falou com você. Eu quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração nesse instante sobre essa palavra, para que Deus possa, porque Ele continuar agindo. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor, nós te agradecemos, sim, porque o Senhor é misericordioso, é bom. Pai, a Tua palavra é a verdade, Senhor, e a Tua palavra é viva e é eficaz, Pai. E eu sei que essa palavra do Senhor hoje para a Tua igreja, Pai, baseada, Pai, num relato muito antigo, Senhor, mas como a palavra do Senhor é viva, é vida, é uma palavra de hoje, Pai, para a Sua igreja, para os Seus filhos, para as Suas filhas, para cada família, para cada casal, meu Pai, que o Senhor é fiel, que os propósitos do Senhor, os planos do Senhor permanecem, Pai. E tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem projetado para cada vida, cada pessoa que está aqui nessa noite, permanece de pé. A Tua palavra fala que os planos do Senhor, o agir, o mover do Senhor, o Senhor escreveu num livro antes da gente nascer, um plano perfeito, meu Pai. Então, Pai, que hoje seja um tempo de ressurreição, meu Pai, sim, dos planos do Senhor, dos projetos do Senhor, ó Deus, na vida da Tua igreja, na vida dos Seus filhos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que assim como Josué foi fiel, como ele disse na palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que todos aqui possamos dizer dessa forma: não importa a circunstância, o que acontece perto ou longe, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a palavra, meu Pai, hoje na vida da Tua igreja, dos Seus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa com força, abençoa com coragem, né? Que todos sejam fortes e corajosos, que todos não desanimem, meu Pai, mas confia plenamente na vontade do Senhor, na bondade do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra esteja nos nossos corações e produza aquilo para a qual ela foi proposta, Pai, e não volta vazia, Jesus, porque essa é a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe, né? Guarda essa palavra no seu coração, que ela venha realmente promover, né, alguma mudança, né, alguma transformação nas nossas vidas, na questão da nossa confiança em Deus, na questão da nossa confiança, da sua confiança em Deus, para que você reforce sempre na sua vida: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus cumpre, né, tudo o que Ele prometeu. Amém? Então nós vamos, nós temos uns avisos, né, para dar. Eu quero fazer uma oração também ainda, mas eu quero que nós dar uns avisos aqui. Depois nós vamos fazer uma oração para o nosso país, né, e depois nós vamos fazer uma oração para terminar. Mas se você também veio aqui para receber uma oração, nós vamos orar também, tá? Em nome do Senhor Jesus.
Aliás, vou fazer essa oração primeiro, irmão. Se alguém veio aqui na igreja hoje com essa intenção, ou por conta dessa palavra, você acha que receber uma oração seria uma coisa boa para a sua vida, né? A igreja quer orar por você, para a sua família, né? Para que Deus venha realmente estar na direção, né, do curso da sua vida, tá? Em nome de Jesus, amém. Hoje não temos? Amém. Então está todo mundo abençoado, graças a Deus. A palavra, irmãos, ela é poderosa, é ela que cura, é ela que liberta e é ela que santifica. Então receba a palavra aí no seu coração.